Bom dia, querido amigo, querido irmão. Que bom estarmos juntos novamente na nossa EBD online. Este é o dia que o Senhor fez, por isso estamos alegres. E eu sou muito grata ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma vez poder estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. Hoje nós estamos caminhando para o final de uma série de estudos sobre mutualidade. E hoje nós vamos falar sobre o nosso último estudo com o tema Perdoai-vos uns aos outros. A partir de semana que vem vamos começar com temas novos, tem muita novidade vindo por aí e eu tenho certeza que essas novidades irão abençoar a sua vida, a sua família e abençoar a vida de todos que estiverem acompanhando juntamente conosco. Vamos falar então sobre perdoai-vos uns aos outros. Já falamos sobre acolhei-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros, encorajai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros e hoje nós vamos para mais esse estudo. De todos os estudos sobre mutualidade, eu acho esse assim o mais complexo, o mais difícil. Mas como eu tenho falado, mutualidade a gente só consegue vivenciar se nós estivermos verdadeiramente em Cristo. Porque sozinhos a gente não consegue. Mas é Cristo que faz todo esse processo, todo esse trabalho em nossas vidas. Então, como tivemos outros também difíceis, mas se a gente buscar em Cristo, nós vamos conseguir cumprir com mais este mandamento. E convido você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 4, o versículo 31 e o 32, que nós estaremos fazendo a leitura neste momento, que diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Eu acho interessante essa palavra livre-se, que é da gente tirar do nosso coração tudo aquilo que não nos faz bem, é se livrar mesmo da amargura, da indignação e ira, da gritaria, calúnia. Livra-se de tudo isso e livrem-se também de toda maldade. No lugar disso, enche-se de bondade, seja compassivo uns para com os outros e perdoem-se mutuamente. Mutuamente quer dizer perdoem-se uns aos outros. O perdão ele precisa ser recíproco. Não adianta, se eu e você somos cristãos, quantas vezes a gente chega para o irmão, reconhece a nossa falta, pede perdão e o nosso irmão então não perdoa. Não, o perdão ele precisa ser mútuo, precisa ser recíproco, porque a ordem que veio para mim é a mesma ordem que veio para você, meu irmão. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13, diz assim também: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhe perdoou. Esses dois versículos, esses dois
capítulos, tanto de Efésios como de Colossenses, que nós lemos aqui, ele fala do perdão mútuo. Por isso que é perdoai-vos uns aos outros. E ele nos aconselha o que a gente deve tirar do nosso coração, o que a gente deve se livrar e de que nós precisamos nos encher, de que nós precisamos nos ocupar. Perdoar, a gente fica pensando assim, por que perdoar? Perdoar, além de ser um mandamento, é um ato que faz bem para nós. Faz com que a gente caminhe como mais livre, de forma mais suave. E quando e muitas pessoas têm dificuldade com perdão, têm dificuldade em perdoar, porque assim não entende algo básico em nossas vidas, que é: eu não sou perfeito, eu erro, eu acerto, como que eu vou dizer? Eu machuco, assim como eu também sou machucado. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo. Quando a gente tem essa percepção de quem nós somos e que nós somos seres humanos igual a todos os outros, sujeitos a erros e acertos, a questão do perdão fica mais fácil da gente praticar e da gente entender. Então, por que a gente deve perdoar? Primeiro, porque Deus nos perdoou. A gente ainda nos nossos pecados, nas nossas faltas com Deus, e mesmo assim, Ele nos perdoou. E a Bíblia fala, principalmente lá na oração do Pai Nosso, fala que nós seremos perdoados de acordo que nós liberamos o perdão. Lá na oração do Pai Nosso, ele fala assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, o perdão ele é muito importante, porque na medida que nós vamos liberando o perdão, nós também vamos sendo perdoados pelo nosso Deus. Quantas vezes eu devo perdoar? Que tem pessoas que, vive ali fazendo por onde, e a gente precisa perdoar. Foi uma pergunta também que Pedro fez ao Senhor: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa resposta de perdoar 70 vezes 7, ela é bem simples de ser entendida. O que Jesus quis dizer aqui? Que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário. Não tem limite para o perdão. Não tem quantas vezes. Não. Nós, enquanto cristãos, devemos perdoar
quantas vezes for necessário. E nós seguimos então com o nosso estudo e a gente vai ver alguns aspectos importantes sobre o perdão. E o primeiro aspecto que a gente vê aqui sobre o perdão é que a gente deve aprender a perdoar com o próprio Deus. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, é a Ele que nós devemos seguir. Mas como que é o modelo de perdão de Deus? Lá em Isaías 43, 25, te convido a abrir sua Bíblia aí, em Isaías 43, versículo 25, que diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Como que é o modelo de perdão de Deus? Uma vez que nos arrependemos, uma vez que pedimos perdão pelos nossos pecados, Ele zera, fica tudo ali, Ele apaga. E Ele mesmo fala que sou eu mesmo, Deus, que te perdoo por amor a mim e que não me lembro mais dos seus pecados. Eu costumo dizer que a função de acusador, essa função é do diabo. O nosso Deus, Ele não fica apontando o dedo, Ele não fica mostrando as nossas mazelas. Uma vez que Ele nos perdoou, Ele apaga, Ele zera, Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Muitas vezes quem fica remoendo, quem fica se lembrando somos nós, mas Deus não. E Ele nos ensina sobre o perdão a também, uma vez que liberamos o perdão para alguém, não devemos ficar, mas lá atrás fulano fez isso. Mas eu não esqueço não, perdoei, mas eu não esqueço não. Não. Uma vez que você liberou o perdão, a gente deve aprender com o próprio Deus. A gente deve esquecer, deixar aquilo para trás. Um outro motivo que a gente deve aprender com Deus sobre o perdão é que Deus, Ele vem ao nosso encontro no nosso estado ainda de dívida. Ele está sempre disposto, independente do que façamos. Ele está sempre disposto a nos perdoar, a começar de novo. E muitas vezes nós até falamos assim, eu perdoo, mas só se a pessoa vir até a mim e ela então pedir perdão, reconhecer o seu erro. Não. Aquele que realmente quer perdoar, ele vai ao encontro do ofensor. Ele vai ao encontro daquele que lhe fez mal. E muitas vezes, mesmo ele estando com a razão, estando certo, ele então pede perdão. Pede perdão porque aquilo fez mal. Então, a gente aprende também com Deus que a gente deve ir ao encontro daquele que nos ofendeu. E também a gente aprende que Deus pagou um alto preço por nos perdoar, por nos amar. Ele, no nosso estado de dívida, Ele não ficou ali maquinando, pensando o que Ele ia fazer para nos castigar.
Não, ele pensou o que ele ia fazer para pagar o preço, para que então a nossa amizade com Deus fosse restabelecida. Quando uma outra lição que a gente aprende sobre perdão com Deus é que quando perdoamos, a nossa amizade é restabelecida com Deus, é restabelecida com o meu próximo. Eu tenho então a minha amizade restabelecida. Até porque, lembra no estudo sobre amai-vos uns aos outros, que eu usei o exemplo da cruz? Deus próximo. Se eu não perdoar, se eu não liberar perdão ao meu próximo, eu não tenho relacionamento com Deus. O meu relacionamento, ele é interrompido. A Bíblia nos ensina, por exemplo, eu não posso tomar ceia se eu não estiver bem com meu irmão. A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. Porque se eu tomar a ceia de qualquer jeito, não estando bem com o meu próximo, eu tomo a ceia para a minha própria condenação. A Bíblia fala, antes de você levar a sua oferta até o altar, se você tiver algo com seu irmão, volte e conserte. Quantas vezes, não, com Deus eu estou muito bem. E eu e Deus estamos assim, ó. Mas se você não estiver bem com o seu próximo, você não estará assim com Deus. Porque para você se achegar a Deus, você precisa primeiro se achegar ao seu próximo. Nem as nossas orações, os nossos louvores são recebidos pelo Senhor se o nosso coração, se a nossa vida com o próximo não estiver bem. Então a gente aprende primeiro sobre perdão com o próprio Deus. Um outro aspecto importante sobre o perdão é que a gente precisa abandonar a nossa dor na cruz. A gente precisa trazer a nossa dor, o nosso sofrimento. Talvez você esteja assistindo aí, Lucélia, você está falando isso porque você não sabe o que o fulano tem feito comigo. Você não sabe o que eu tenho passado, como eu tenho sofrido. E eu acredito ser possível. Eu falo que perdoar quem falou mal de você, a quem te agrediu com palavras é fácil. Mas como perdoar aquele que tirou a vida do seu filho? Como perdoar aquele que você se dedicou por inteiro e ele retribui a sua dedicação com uma traição? E eu não falo só de uma traição entre casais, mas também de uma traição de um amigo. Que você tinha uma pessoa como amiga, confiava, depositava nela toda a sua confiança e de repente você se vê traído, traída. Como perdoar? Sozinho nós não vamos conseguir, porque eu entendo ser algo muito difícil. Por isso que Deus nos aconselha a levar para a cruz, a entregar tudo na cruz. Que o próprio Senhor vai nos ajudar a passar e a liberar o perdão. Liberar perdão é você não ficar pensando o que você pode fazer para dar o troco. Às vezes você não fica pensando no que você vai fazer para dar o troco, mas você fica torcendo para que alguém faça igual ou pior com o outro. Não. E aí, quando a gente fica assim, a gente deixa de viver.
a gente deixa de experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas. Por isso, seja qual for a dor que o outro causou em você, leva lá para a cruz. Até porque Jesus, ele entende bem sobre perdão. Porque ele foi levado para a cruz sem pecado algum. Os próprios que diziam estar com ele pediram para que ele fosse crucificado. Os discípulos, as pessoas que andavam ali com ele, Pedro mesmo, perguntaram: você é um dos que andavam com ele? Não, eu? Não. Judas, um dos seus discípulos, foi o que o entregou para os soldados com um beijo. Quantas vezes, né, nós somos traídos com um beijo? E ele perdoou. No momento dos açoites, dos gritos, de todo aquele sofrimento, Jesus vira para o Pai e fala: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, ao deixar na cruz, nós vamos deixar a nossa dor, a nossa aflição, a nossa amargura com alguém que sabe muito bem o que é ter que perdoar ofensas que não eram verdadeiras. Então leva para a cruz. Uma outra coisa que a gente aprende nessa lição sobre o perdão é que a gente precisa verbalizar. A gente precisa falar. A Bíblia nos ensina que se a gente tem alguma coisa contra o nosso irmão, a gente deve chamá-lo e conversar. Se ali na conversa não se entenderem, a gente deve chamar testemunhas, uma ou duas testemunhas para presenciar a sua conversa. Mas a gente precisa falar, porque às vezes eu ofendo o outro sem mesmo saber que eu ofendi. E quando eu converso, quando eu falo, quando eu verbalizo a minha ofensa, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está me corroendo por dentro, eu dou a chance ao outro de se retratar, de mudar, de fazer diferente. Então eu preciso verbalizar. E o que nós vemos muitas vezes, as pessoas têm verbalizado, mas verbaliza com todo mundo, menos com quem o ofendeu. E a Bíblia fala que você deve procurar o seu irmão, sentar, conversar. E o perdão, ele deve ser mútuo. Até porque você está falando com uma nova criatura em Cristo Jesus também. Vamos falar menos com os outros. Até porque, na maioria dos casos, o outro não pode fazer nada por você. E vamos procurar quem de fato a gente ofendeu, ou quem de fato nos ofenderam. Vamos tentar resolver, não vamos tentar levar a banho-maria, não. Vamos ver até onde dá, não. Se sentir ofendido, foi ofendido, vai até o seu irmão, procure o seu irmão e converse com ele. E ali você verbaliza, fala o que de fato aconteceu. Porque muitas vezes a gente nem sabe o que ofendeu o outro. Mas o outro está machucado, o outro está com aquele sentimento, está triste. E quando a gente faz isso, a gente dá a oportunidade. E para fecharmos sobre perdão, uma outra lição que a gente aprende, um outro aspecto sobre o perdão, é que nós temos a necessidade de perdoar. Porque nós só seremos perdoados
se perdoarmos o nosso irmão. As nossas dívidas com Deus, elas serão perdoadas na mesma proporção que nós perdoarmos a dívida do meu irmão para comigo. Então, se eu quero receber o perdão de Deus, eu preciso perdoar. E da mesma forma que eu perdoar, eu serei perdoado. Por isso que eu preciso. Em Atos capítulo 7, fala Estevão, ele estava sendo apedrejado, inclusive, ele não só foi apedrejado, como foi morto pelo apedrejamento. E em Atos capítulo 7, e aqui em Atos fala que enquanto as pessoas apedrejavam Estevão, ele orava. Olha que nível, né? Está sofrendo, está sendo apedrejado e ele estava orando. E no versículo 60 ele diz assim: então Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou melhor, e tendo dito isto, morreu. Estevão aqui é o ápice. É uma pessoa que entendeu o que é o perdão. E o mais interessante do perdão, o perdão, quem mais sai beneficiado somos nós. Porque quando nós não liberamos o perdão, a gente fica com o coração amargurado, a gente fica com aquela tristeza, os nossos pensamentos ficam o tempo todo maquinando como atingir a pessoa que te machucou. E a pessoa, a vida para, porque ela vive em função daquilo. O outro está vivendo e a pessoa está ali, pensando na ofensa que sofreu. E isso vai gerando outros sentimentos. Com isso vai adoecendo. Com isso o seu coração vai se entristecendo. A Bíblia também fala que a tristeza, ela corrói os nossos ossos. E muitas vezes provoca muitas doenças dentro de nós por causa da tristeza. Então não deixe sentimentos ruins tomarem conta do seu coração. Por mais difícil que seja, peça ao Senhor forças para cumprir com este mandamento, que é perdoai-vos uns aos outros. E eu termino falando, a falta de perdão pode acabar com os melhores dias da sua vida. Deus, ele tem coisas maravilhosas para mim e para você. E a falta de perdão pode interromper, pode atrapalhar, pode prejudicar. Então, não deixe que isso atrapalhe os seus dias. Às vezes só é uma questão de orgulho, mas na verdade você está com vergonha de admitir que você ama essa pessoa. Uma outra coisa que a falta de perdão faz, ela tira a oportunidade de você estar com o outro e de você viver também dias, momentos maravilhosos com o outro. Às vezes você já até perdoou, mas você não teve coragem de falar com ele. Ou então você perdoei, mas ele lá e eu cá. Não, vá até o seu irmão, converse, se acerte e desfrute do melhor que a mutualidade pode trazer para as nossas vidas.
Perdão não é para quem merece, é para quem não merece. Porque as pessoas que merecem não vão fazer nada de errado com você. E você precisa ter uma vida abundante. Não esqueça, perdão não é para quem merece. Porque aquele que merece nunca vai cometer algo. Perdão é para quem não merece. Perdão é para mim e para você. Porque tanto eu quanto você, nós somos pecadores. Nós erramos. Em algum momento nós vamos pedir perdão. Em outros momentos nós vamos precisar receber perdão. E se na nossa comunidade cristã o perdão for uma prática, for constante, os nossos erros, as nossas mazelas não vão nos separar, nos distanciar do nosso irmão. Pelo contrário, vão estar sempre nos aproximando. E quanto mais próximo eu estiver do meu irmão, mais próximo eu estarei de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família. E que você possa estar meditando, que Deus possa estar ministrando ao seu coração durante essa semana, assim como Ele tem ministrado no meu. E que possamos viver mutualidade todos os dias e experimentar a vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Um abraço, até semana que vem e fique atento, muitas novidades vindo por aí. Deus te abençoe. Perdão, que assim se vence a dor, que assim se vence tudo, que assim se faz mais forte o coração. Libera perdão.
perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. E dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar, é preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. É preciso ceder para ganhar, é preciso lutar para ser feliz. É preciso pedir e dar perdão, porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte o coração. Porque assim se vence a dor, porque assim se vence tudo, porque assim se faz mais forte